O que são dividendos de verdade e sem romantização? Bom, tem bastante gente entrando no mercado e isso é muito bom. Mais pessoas demonstrando aí que querem construir algo para o futuro. Ou não, né? Porque tem umas pessoas aí que entraram no oba-oba sem saber o que estão fazendo e estão até agora esperando aquela promessa do primeiro milhão que viram em algum vídeo aí do YouTube acontecer na vida delas. Para você que já multiplica faz tempo e já é de casa, deixa aquele sinal de vida aí. E para você que está chegando agora, puxa a cadeira, fique tranquilo e se o vídeo te ajudar em algo, ativa as notificações e vamos todos multiplicar sem medo. Então vamos começar pelo começo e explicar o que são esses tais de dividendos aí que todo mundo fala e que o governo não para de tentar de colocar imposto nisso. Tem gente que acredita que dividendo é uma mentira, que não se pode viver disso na aposentadoria, e tem gente que acha que vai ficar milionário em um ano só com dividendos. Bom, vamos explicar isso tudo e deixar claro como os dividendos funcionam e qual a real por trás disso aqui. Assim, ao invés de acreditar em vídeo do TikTok ou guru do YouTube, você pode tirar todas as suas conclusões depois de ter todas as informações. Mas assim, gente, não acredite 100% no que eu digo aqui também. Use isso aqui como uma base e aí vai pesquisar. Só assim para você ter uma visão totalmente ampla sobre o assunto. Bom, os dividendos são bem simples. Eles são a distribuição do lucro de uma empresa dividida entre os sócios. Ponto. Você tem uma empresa, ela lucra e você pode decidir distribuir esses lucros para os donos. Você é incluso, claro, se você tiver as ações. E isso é tipo quando o tio do mercadinho da esquina tira o lucro do fim do mês e resolve dividir com os sócios. Simples. A única diferença na bolsa é que em vez de dizer que o fulano tem 10% do mercadinho, a gente fala em ações. Porque ao invés de 2 ou 3 sócios, tem uns 500 mil segurando esse papel. Então, por exemplo, se você tem 1.000 ações de uma empresa que vai distribuir R$ 1 por ação, parabéns, você ganhou 1.000 sem ter que ir trabalhar na empresa. Então, quando você ouvir o termo payout, que é o termo bonito que a galera dá para quanto do lucro a empresa decidiu distribuir, você já sabe que a gente está falando de dividendos. Esse termo, esse nome aí, o payout, é o nome que você vai ver na internet e nos sites de pesquisa. Um bom exemplo básico para você entender isso é o seguinte: se a empresa lucrou R$ 500 mil e resolveu distribuir 40%, que seriam R$ 200 mil, esse é o payout que você vai ser e que vai ver aí nos resultados que vai ser distribuído para todos os sócios. Agora pensa aí, mas e se a empresa resolver distribuir 100% disso? Isso é bom ou é ruim? Bom, depende, porque se a empresa distribuir todo o lucro que teve, significa que ela não reinvestiu nada, certo? Mas não precisa se desesperar, porque às vezes isso é normal. Vamos dizer que, por exemplo, a empresa vendeu algum patrimônio e ela resolveu distribuir esse lucro que ela teve na venda do patrimônio. Mas se a empresa sempre ficar distribuindo 100% do payout, pode ser que ela poderá enfrentar algum problema lá na frente, justamente porque ela não está reinvestindo isso nela mesma. E aí é igual o tiozão que paga a rodada do bar com o limite do cartão de crédito. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque é exatamente aqui que muita gente fica perdida e dividida sobre esse assunto de dividendo. Esse detalhe aqui é que faz algumas pessoas acharem que dividendo é uma mentira ou uma enganação. Mas fica calma aí, eu vou tentar ser o menos técnico possível e tentar te explicar isso de uma forma bem básica. Então vamos ver isso por partes. Como eu expliquei lá atrás nos outros vídeos, quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa. Você vira sócio, você vira dono daquele pedacinho. Se a empresa tem caminhões, equipamentos e até mesmo dinheiro no caixa, você também é dono disso tudo. Mas claro, um pedacinho pequeno, proporcional à quantidade de ações que você tem. Então, se a empresa, depois que pagou todas as contas, sobrou dinheiro e ela vai distribuir esse dinheiro que estava no caixa, você concorda que esse dinheiro que estava no caixa já era seu? Então, se ela pegou o dinheiro que estava no caixa e que já era seu, na verdade você não teve um ganho de patrimônio quando ela distribuía esses dividendos.
E aí tem gente que pode perguntar, mas eu tenho uma empresa na Bolsa de Valores, que a ação dela vale R$2. A empresa me deu R$1 a mais por cada ação que eu tinha. Eu não ganhei nada? Na prática, não. Porque vai acontecer uma coisa que a gente chama de evento acionário. E esse valor de R$1 que ela te pagou vai ser descontado do valor da ação. O patrimônio ficou o mesmo, só mudou na verdade a forma. Antes a ação valia R$2 e agora a ação vale 1 e você tem R$1 com você. Eu não quero entrar muito no detalhe, senão vai complicar a cabeça de vocês. E eu quero deixar um vídeo simples, para que vocês entendam a lógica. Outro ponto interessante para vocês lembrarem é que essa queda não aparece nos gráficos do Google ou nesses sites de pesquisa, porque eles ajustam o gráfico para que não apareça que a empresa sofreu uma queda na bolsa. Imagina se o valor da ação caísse na bolsa toda vez que ela pagasse dividendos. Seria muito difícil fazer a leitura disso. Então os sites ajustam para que isso não apareça. E por causa dessa linha de pensamento é que algumas pessoas podem concluir que, então é ilusão, porque eu vou viver a vida inteira ali sem que aquele dividendo me gere valor como acionista. Porque a empresa acumulou o lucro e na hora que ela distribui o lucro, ela desconta de mim e eu não ganhei nada. Claro que a ação pode ser valorizada depois, etc. Mas tem um truque que algumas pessoas acabam não compreendendo e que pode fazer muito sentido para você. Vamos imaginar assim, os dividendos, eles são úteis, gente, mas não é para você enriquecer nem nada disso. A empresa distribui o lucro dela para os acionistas, porque aí eles, como pessoa física, podem gastar esse dinheiro. Eles podem comprar uma casa, eles podem comprar um carro, eles podem pagar as contas, etc. Ou até mesmo comprar mais ações e aumentar a participação deles na empresa. Porque assim você vai receber mais dividendos lá na próxima distribuição. E aí sim é que começa o evento da multiplicação. Claro, que se você seguir fazendo isso de novo, e de novo, e de novo, vai chegar uma hora que você receberá muitos dividendos. Mas isso requer bastante tempo e calma. Vamos para um exemplo bem simples e prático. Imagina aí que você tem uma colmeia e de tempo em tempo você pega o mel. Você tem duas opções. Ou comer todo o mel, ou vender esse mel, pegar o dinheiro e reinvestir em mais colmeias. Assim, toda vez você terá mais mel. Ou você então tem uma galinha. Você pode pegar o ovo e comer o ovo. Ou então deixar o ovo chocar e ter mais galinhas para ter mais ovos. E por aí vai. Os segredos do dividendo é isso, sempre reinvestir. Claro que você pode usar uma parte disso, afinal, cada pessoa tem um sonho. Mas é importante reinvestir para gerar mais e aí começar a ver a mágica da multiplicação dos juros compostos. Outro exemplo bom para você entender é isso aqui. Vamos dizer que o canal Multiplica aqui, ele está na Bolsa de Valores. O nosso ticker é Multi3 e inicialmente somos 4 sócios. Cada um de nós aqui tem 25%. E daí na hora do resultado final, nós tivemos um resultado de 2 milhões. Cada sócio vai ganhar 500 mil. Mas aí o primeiro, que ainda mora com a mãe, resolveu comprar uma casa. O segundo, que trabalha umas 60 horas por semana, vai tirar férias e vai ir para Maldivas. O terceiro não quer nem saber o dia de amanhã e vai gastar tudo em festa. E eu que não sou bobo, eu vou lá e reinvisto isso. Faço a proposta para o festeiro de comprar algumas ações dele. Falo que para o que ele quer comprar uma casa, que eu vou comprar algumas ações dele também. Compro umas ações do que quer viajar. E até posso gastar todo esse meu dividendo comprando mais ações dos outros. No próximo ano, quando o lucro vier de novo, porque os outros sócios venderam ações para mim, eles vão receber menos dividendos. Claro que dentro de uma empresa só com 4 sócios, isso vai ficar estranho, porque o outro sócio vai pensar que eu estou querendo tomar o lugar dele na empresa. Mas na bolsa não é assim, gente. Porque todo dia tem gente vendendo e tem gente comprando. E você pega o seu dividendo e compra mais ações. E aumenta a sua posição. E fazendo isso por anos, maior será a sua participação naquela empresa. E tem aí vários estudos que mostram essa bola de neve que vai criando e o poder desse reinvestimento é gigantesco. Claro que o tempo aqui é muito importante e claro o quanto você aporta e reinveste. Um segredo que você talvez ainda não tenha ouvido é que dividendos não são mágicos, gente. Mas tem um poder incrível. Quer ver?
Tem um artigo da Yahoo Finance que analisou o desempenho de um investimento de $10 mil investido no índice SP500, considerando o período até o final de 2018. E os resultados foram impressionantes. Sem reinvestir os dividendos, o investimento teria crescido aproximadamente para $437 mil. Já com o reinvestimento dos dividendos, o valor final teria sido cerca de 2,4 milhões, gente. Isso representa um aumento de 470% em relação ao cenário sem reinvestimento. E isso só marca o poder do efeito composto ao reinvestir os dividendos recebidos. Não que 437 mil sejam ruins, mas comparado com uns milhões, é tipo você ganhar um Uno e ver o outro saindo com uma Ferrari. Para quem quiser ler o artigo na íntegra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora a pergunta que todo mundo faz: dá para viver de dividendos ou não? Dá para viver sim, mas não dá para comparar a sua situação com a de quem investe milhões, né, gente? Empresário que pensa no futuro com estratégia vive de dividendos. Gente rica vive de dividendos. Agora você, que está começando agora, que quer viver de dividendos com R$1, não dá, gente. Tem que ter mais que isso na corretora. Mas calma. Primeiro constrói um patrimônio, depois fala em viver de renda, gente. Vai te organizando, fazendo a estratégia. Não vai na base do deixa cair na conta e eu me viro depois. Se fizer assim, aí não cresce. Outro ponto que você precisa entender é o seu perfil e qual o percentual de risco que você consegue segurar nesse momento da sua vida. Eu não quero deixar esse vídeo muito complicado para não desanimar vocês, porque tem muita coisa ainda que precisa ser mostrada para vocês que estão no início dessa jornada de investimento. Agora, se você já investe, já tem o seu patrimônio, aí é outro tipo de vídeo que eu até pretendo fazer mais para frente. Mas a resposta final é: sim, você consegue viver de dividendos. Agora que você já sabe que sim, dá para viver de dividendos, tem aquela pergunta: mas como eu posso me preparar para isso? Bom, gente, dividendos não são uma renda garantida. A empresa pode parar de pagar, a empresa pode dar prejuízo, a pandemia teve aí, te mandou um abraço, por isso você precisa diversificar. Usa um pouco de renda fixa, coloca um pouco do tesouro, fundo imobiliário, cria uma reserva, planeja, etc. É chato? É, mas é o que separa o investidor profissional do sonhador com aposentadoria aos 30 anos com 10 ações de empresa pequena. Investir na bolsa é construção de patrimônio, gente. E isso precisa ficar claro. Um cálculo rápido que você pode fazer aí na sua casa é: anote no papel quanto você quer ter de renda no mês. Pegue os últimos anos do histórico de pagamento dos dividendos de uma ação que você gosta ou que está estudando aí para investir, e aí você calcula quanto você precisaria ter investido para ter a renda que você quer. E aí olha para o que você tem de dinheiro e quanto você consegue investir. Isso te dará uma visão do tempo e quanto você precisaria. Mas não se esqueça, a ação é apenas um ativo e existem milhares de opções que podem incrementar essa renda. Então, não desmotiva. Tem muita coisa aí no mercado financeiro que você pode agregar na sua carteira. Agora, se você ainda não sabe onde olhar esses indicadores, assiste ao vídeo que eu fiz aqui de como analisar uma ação. Está bem explicadinho e eu também mostro aonde você pode encontrar esses dados e esses indicadores. Bom, espero que tenha explicado e tirado a dúvida de vocês. Dá para viver sim de dividendo, mas desde que você não esteja esperando enriquecer com 5 ações compradas no fracionário. Se você quer viver de renda, planeje e estude, mas estude muito. Já foi o tempo em que a informação era só para quem ia na biblioteca ou fazia faculdade. Tem um monte de vídeo bom aqui no YouTube, mas você precisa saber ler, escutar e analisar com a sua própria consciência. Investir em conhecimento nunca é prejuízo. Se nada disso der certo, gente, não se preocupe. Você ainda pode se arriscar a fazer dancinha no TikTok. Boa sorte. Tchau.